Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo. Vídeo de número 185, para quem morreu Jesus, ou por quem morreu Jesus, hoje 19/7, 19 de julho, e pedindo a vocês que me ajudem compartilhando o vídeo, inscrevendo-se no canal, dando seu like lá se achar conveniente. Assim a gente pode se ajudar mutuamente. Vocês colaboram comigo e eu procuro continuar pregando a palavra do Senhor, principalmente no canal do YouTube, que é um canal que tem muita coisa ruim, todos sabem disso, não é? Como toda rede social, como toda rede mundial de computador, né? O meio de comunicação sempre tem coisa muito ruim, mas o texto inicial que eu quero ler está no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1 em diante, quando diz que o Verbo se fez carne. É uma grande revelação da divindade de Jesus. Ele veio para estar entre nós. Então ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Não era ele João Batista. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha que interessante essa revelação de João, profeta, primo do Senhor, e cuja mãe Isabel morava nas montanhas de Judá. Não sabemos qual era o relacionamento, se viam com frequência, primos, ele, Jesus. Mas o certo é que quando chegou no tempo devido, ele desceu à região da Galileia, lá pelo Jordão, e começou a batizar e a pregar: é chegado a vós o reino dos céus. Então, meus queridos, duas coisas. Primeiro, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Alumia no sentido de mostrar o foco da revelação da sua palavra, e devendo, obviamente, o homem crer na sua palavra. E ele veio para o que era seu. Então, para quem veio Jesus? Agora, significa isto que ele não teria estendido as suas mãos para o povo gentil, assim como nós éramos conhecidos, não sendo de Israel? Ou se Israel tivesse aceitado o Senhor de verdade, nós teríamos que nos tornar prosélitos, correr atrás, ir até lá, porque vai chegar um tempo, depois, no início do milênio, em que muitos dos povos correrão a Israel e pegarão na orla do judeu e dirão: deixa que vá estar entre vocês, porque sabemos que Deus está entre vocês. Não é? Essa é a revelação. Então, ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas isso, obviamente, fazia parte do plano eterno de Deus. Não que Deus, ainda que a gente encontra muito na Bíblia, não é? Deus endureceu o coração do povo, não é? Porque, às vezes, há pessoas que conseguem confundir e enganar, mas Deus não se engana nunca. E quando fala que Deus endureceu o coração, é para dar mostras do seu poder, da sua virtude, e para que a pessoa realmente entenda, quando fizer a coisa, que faça com a mais profunda convicção, sem ter dúvida nenhuma. Lembra de Faraó lá no Egito? Deixa sair o meu povo para que celebre festa. Não, fica aqui pertinho mesmo, deixa as crianças, não precisa ir todo mundo, deixa o gado. Não, é para sair todo mundo, não é para ficar ninguém na terra do Egito. E cada vez que as pragas vinham, depois Deus endureceu o coração para provar a Faraó do seu poder, até que, percebendo que não tinha mais jeito, Faraó deixou ir o povo. Bom, isso é coisa lá de trás. Mas agora aqui está.
Quando o Senhor se aproximou da mulher samaritana, da mulher cananeia, falei sobre ela recentemente, ele disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus viu Jerusalém no estado em que estava, de pecado, de incredulidade, apesar de ser um povo de Bíblia na mão, ninguém mais íntimo da Bíblia do que o povo judeu, sabemos disso, principalmente nos tempos de Jesus, quando a escola tinha como base literária, como base de leitura, a Bíblia, a Torá, o Talmud, né, os livros da lei, os livros das tradições judaicas. Certamente eles aprendiam muito, mas o coração não estava aberto para receber o Salvador da humanidade. Quando a gente lê lá no profeta Isaías, capítulo de número 53, aquela revelação sobre a vida e morte de Jesus, né? Quando a Bíblia diz: a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar pelos nossos pecados. Então ali ficou muito claro que a morte do Senhor que pretendia alcançar a todos os homens sem restrição alguma, de qualquer natureza. Ele veio para salvar. Bem, lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro fez aquele discurso após o batismo com o Espírito Santo, um dos mais belos discursos, né? Sobre a defesa da fé e, enfim, sobre o que Deus havia feito lá no cenáculo, quando foram batizados com o Espírito Santo. Pedro foi muito claro, e nós encontramos isto no capítulo de número 2, Atos, capítulo de número 2, ele disse o seguinte, no versículo de número 21, quando faz referência a Joel, profeta. Ele: se acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, isso nos remete à cidade de Filipos. Paulo pregou em Filipos, muitas conversões. Aquela mulher pitonisa, adivinha, Paulo expulsou o espírito de adivinhação dela. Os homens perceberam que agora já não tinham mais como tirar lucro daquela mulher, e foi denunciado às autoridades, que os levaram à prisão, não sem antes dar-lhes não sei quantos açoites. Paulo falou aos Coríntios em 4 quarentenas, não sei se foi somente lá, mas pelo menos ele apanhou com chibata para poder ir lá para a prisão. E na prisão ele, junto com seu companheiro Silas, cantavam e oravam ao Senhor. Que coisa interessante. E diz aqui a palavra, isso no verso 25 do capítulo de número do capítulo 2, novamente estou fugindo aqui, 16, eu estou falando de Paulo e Silas, e perto da meia-noite, versículo de número 25, do capítulo de número 16, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, quando de repente veio um estrondo, um terremoto, os alicerces da prisão foram abalados, as cadeias se abriram, e o carcereiro, quando viu aquilo, tentou se matar, ao que Paulo intervém, diz: não te faças tal coisa. E ele, apavorado, porque certamente sabia que ia pagar com a própria vida, mas perguntou a Paulo: o que eu devo fazer para me salvar? E então diz aqui a Bíblia que Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isto no verso 31. E tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra para o carcereiro e a todos os que estavam com ele em casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os da sua casa, ele expôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a casa. Bem, o Evangelho não é propriedade de nenhuma religião. O Evangelho não é propriedade de católico, não é propriedade de evangélico, não é propriedade dos chamados cristãos, não é propriedade dos judeus, ainda que Deus tenha um plano eterno com o povo judeu, mas, no entretanto, a vontade de Deus é a remissão dos pecados de todos os homens. Não é sem razão que João, ao escrever, está lá no capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quantos textos poderíamos ler? Na carta aos Romanos, Paulo explica muito bem sobre este tema, sobre este assunto, quando ele fala sobre a desobediência do povo judeu e como contra a natureza nós fomos enxertados na oliveira, éramos zambujeiros, fomos enxertados na oliveira, alcançamos a salvação pelo nome de Jesus, temos acesso a esta graça. João, para a gente concluir, ele escreveu lá na sua epístola que, filhinhos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. 1 João 3:2, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Eu quero dizer para todos vocês que o Evangelho é a revelação de Deus para o homem. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, para quem veio Jesus? Ele não veio para determinados grupos religiosos, essa discussão toda que existe por aí, né, nas diversas doutrinas, não, ele não veio para esse ou aquele grupo, ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E se você é uma pessoa que se sente perdida, Jesus é o teu Salvador, ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor, e para isto não existe religião, é a fé puramente no seu nome. Ah, mas pastor, depois eu tenho que me batizar, frequentar a igreja? Frequentar a igreja é uma das ordens do Senhor, ele fez a sua igreja exatamente por esta razão, ele edificou a sua igreja, ainda disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, cujo único propósito é permitir que entre eles, eu indo à igreja, entre eles, eu possa exercitar a minha fé com as minhas obras. Só por isso. Então, se eu encontro uma pessoa na rua, eu tenho que colocá-lo em algum canto para que ele aprenda a palavra do Senhor. Essa é a verdade da Bíblia, essa é a verdade da palavra. Jesus veio para o que era seu. Vocês não receberam, ele estendeu a mão para o povo gentil, para um povo que não se chamava pelo seu nome. E hoje glorificamos a Deus por sua eterna bondade. Grande abraço a todos e uma boa semana é o que nós desejamos para vocês.